Ave Mater, qua natus est orbis Pater. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, hoje nós estamos reunidos aqui para fazermos essa pequena conferência a respeito do documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e da convivência comum. É o nome do documento que foi assinado, nos Emirados Árabes Unidos, no dia 4 de fevereiro de 2019, portanto, há poucos dias, E esse documento assinado entre o Papa Francisco e os líderes do islamismo naquele país trata da fraternidade humana, em prol da paz universal. Ora, então primeiro vamos esclarecer o seguinte: nenhum de nós é contrário à fraternidade das pessoas, nenhum de nós pode ser contrário à paz, porque a paz é um dom de Deus. Entretanto, quando nós abrimos mão da verdade, quando nós abrimos mão dos dogmas fundamentais da nossa religião em prol de uma falsa paz, nós perdemos a nossa vinculação com a graça de Deus. Porque segundo a nossa fé católica, isso é bem importante dizer, segundo a fé católica, que é ensinada desde os apóstolos e em todos os tempos, todos os valores, todas as virtudes, todos os esforços para promover a fraternidade e a paz são lícitos e bons, desde que você não renuncie à verdade. Porque se for necessário renunciar à verdade, então você não pode estar a favor de todos esses movimentos, na medida em que você está negando a sua fé. Então existe, antes de qualquer abordagem do tema, existe uma diferença entre a fé enquanto fé católica, virtude teologal, ou seja, aquele fundamento da religião, que nós chamamos de fé, que não é outra coisa senão a crença em todos os dogmas que são derivados da Sagrada Escritura e do ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho. Então, na medida em que a pessoa acredita no Evangelho, na Palavra de Deus e em todos os dogmas que a Igreja Católica promulgou a partir desse ensinamento da Palavra de Deus, ou seja, o magistério e a tradição que acompanham a Palavra de Deus, então, à medida que a pessoa tem esta fé, nós dizemos que ela tem a fé católica. Então existe uma diferença entre a fé católica e a fé, entre aspas, com letra minúscula, que é uma determinada fé. Eu acredito nisso, acredito em tal coisa, ou então eu tenho uma fé, eu tenho muita fé em Deus, a pessoa que diz eu tenho muita fé em Deus, mas sabe lá qual Deus, Então existe essa diferença entre a fé católica e a fé que a pessoa pode ter em qualquer tipo de religião, ou mesmo uma fé que não está vinculada a nenhuma religião. Então vamos definir bem isso. Ora, uma vez fazendo esta diferenciação, tenhamos diante de nós a palavra da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. São Paulo aqui está advertindo os fiéis da Tessalônica sobre o dia do Senhor. Então ele diz: quando os homens disserem paz e segurança, então repentinamente virá a destruição, como as dores da mulher sofrendo o parto, e não escaparão. Então quer dizer, essa destruição que São Paulo diz, diz respeito ao castigo que virá precedendo a vinda do Senhor.
Então, São Paulo aqui faz um alerta muito importante, porque ele nos mostra que justamente no momento em que todos dizem paz e segurança, né, que paz e segurança se torna o lema da humanidade, significa que nós estamos muito próximos desse fim. Convém lembrar que depois da Segunda Guerra Mundial, que foi um trauma enorme, né, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial trouxeram milhões de mortos, muita tristeza, muita catástrofe, muita destruição. Então, depois dessas duas grandes guerras, as pessoas começaram a levantar essa bandeira. Paz e segurança a qualquer preço. Paz e segurança a qualquer preço. Então, ali foi criada essa ideia da Guerra Fria, porque isso daí também é uma armadilha, né? Nunca houve, de fato, uma Guerra Fria, tudo isso foi montado. E depois também foi montada essa história do terrorismo, né? Como o cataclisma do 11 de setembro. E aí as pessoas vão se aterrorizando por todos esses motivos, né, que a mídia apresenta para eles. E as pessoas começam a levantar uma bandeira: paz e segurança a qualquer preço. Nós que somos católicos, né, ou que pretendemos ser católicos verdadeiros, porque hoje em dia precisa saber exatamente o que significa ser católico, né? Ou seja, não é possível ser católico sem aderir verdadeiramente à tradição da igreja. Então, que nós que somos aqueles que pretendemos ser católicos e que pretendemos ser fiéis à tradição da igreja e ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, então temos que estar muito atentos a isso. Que a paz e a segurança podem ser coisas boas desde que eles não estejam nos obrigando a renunciar à nossa fé. Porque se a paz e segurança tem o preço de renunciarmos à nossa fé, então nós preferimos a morte do que a renúncia a essa fé, como fizeram os mártires, né? Então aqui eu estou falando não somente dos mártires do Império Romano, não somente dos mártires que morreram em outras guerras de religião no decorrer da história, né? Mas estou falando também daqueles que morreram na mão do islamismo, estou falando daqueles que morreram na mão do comunismo, estou falando daqueles que morreram para defender a fé católica 1 mês atrás, há 2 meses atrás, né? Ou há 2 dias atrás. Então nós não estamos falando de uma coisa imaginária do início do cristianismo. Nós estamos falando de uma coisa concreta, real, em todos os tempos da história do cristianismo e muito gravemente nos últimos tempos agora, nos últimos 2 séculos pelo menos, né? Ou pelo menos desde a Revolução Francesa para cá, né? Então esses milhares e milhares, né? Ou podemos falar até de milhões de mártires, são para nós hoje aqueles que estão nos fortalecendo com a convicção de que não podemos renunciar à nossa fé. Ora, dito isso, entremos no documento. Esse documento sobre a fraternidade humana pode-se dizer que é um convite à renúncia da fé católica. E ele faz então aqui para nós um convite, fala assim, ó, não vamos ficar mais com esse radicalismo, né? Esse radicalismo, esse extremismo, né? Veja bem, prestar atenção nisso. Vamos agora ser amigos de todos. Então esse documento é uma forma bem quase que dogmática de exprimir, né, em palavras precisas, aquilo que foi apresentado naquela propaganda acho que 2, 3 anos atrás, né, em que você vê ali o Papa Francisco nos conclamando para esta amizade com todas as religiões, e aí entra uma mão que apresenta o simbolismo do budismo, outra com o simbolismo do judaísmo, outra com o simbolismo do islã, outra com o simbolismo do cristão. Então, todos esses têm que se unir para formar, né, aquilo que nós poderíamos dizer que é a religião universal. Todos vão se unir e vão formar a religião universal.
quem vai liderar essa religião universal? Aí que está. Quem vai liderar essa religião universal? O anticristo. Isso vai ser daqui 1 ano, 2 anos, a gente não sabe. Mas nós estamos aqui identificando esse documento como um passo a mais, né, para que a coisa esteja completamente configurada. Então veja como começa o documento. Ó. A fé leva o crente a ver no outro um irmão que deve apoiar e amar. Então a frase é muito ambígua, porque se você diz isso dentro do contexto do cristianismo, está perfeito. Mas aqui ele não está dizendo no contexto do cristianismo. Ele está dizendo no contexto de qualquer religião. Então quer dizer que se você tem fé, você vê no outro um irmão, que você tem que apoiar e amar, independente dele ser cristão ou não. Então isso aí já é estranho, a nossa concepção, né, de fé. Da fé em Deus que criou o universo, então aqui ele quer pelo menos unir as religiões criacionistas, que acreditam na criação do Deus que criou o universo. Então é estranho ainda defender aqui a criação, né? Pelo menos no plano da fé, uma vez que ele também disse, né, o Papa Francisco, que o dogma da criação não está em contradição com o ensinamento da ciência moderna a respeito do Big Bang. Né? O Big Bang, ou seja, da explosão que fez com que desse caos saísse todas as coisas. E a gente ensina que o Big Bang é uma farsa, é uma mentira, é uma invenção que acaba com a noção da criação. Destrói completamente a noção da criação. Como toda a teoria evolucionista de Darwin e companhia. Né? Então veja aqui, ele diz assim, ó, que da fé em Deus que criou o universo, as criaturas e todos os seres humanos iguais pela sua misericórdia. Então quer dizer que todos os seres humanos são iguais pela sua misericórdia. O crente é chamado a expressar essa fraternidade humana, salvaguardando a criação e todo o universo e apoiando todas as pessoas, especialmente as mais necessitadas e pobres. Então a frase, ela sempre muito ambígua, né? Porque é claro que a gente tem compaixão dos necessitados e pobres. Mas São Paulo fala, fazer o bem a todos, especialmente aos irmãos da fé. E aqui ele diz, fazer o bem a todos, especialmente aos mais necessitados e pobres. Então, com muita sutileza, né? Com muita sutileza, nós transformamos o dogma da igreja numa outra fé que vai dar origem a essa religião universal. É importante também nós entendermos isso, que a religião universal é a aspiração da maçonaria e de todas essas sociedades secretas desde o século XVIII. Então nós não estamos falando de uma coisa agora, inventada agora no século XX. Não, nós estamos falando de uma aspiração que veio desde o século XVIII, pelo menos assim, formalmente falando, ela está ali já delineada no século XVIII. Esta religião universal ela já é louvada por famosos hereges como Lamennais, né, no século XIX, que foram condenados pelos papas, e ela foi sonhada, de certa forma, no Vaticano II. Entretanto, nem o Vaticano II exprimiu com tanta clareza, né, o conteúdo e a aspiração desta religião universal, como nós estamos vendo agora, né, numa declaração como essa, né, assinada aqui pelo Papa Francisco. Né? Então ele diz aqui, olha, em nome de Deus que criou todos os seres humanos iguais nos direitos, nos deveres e na dignidade, e nos chamou a conviver entre si como irmãos, a povoar a terra, né? Em nome da alma humana, inocente, que Deus proibiu de matar, em nome dos pobres, dos miseráveis, em nome dos órfãos, das viúvas, em nome dos povos que perderam a segurança e a paz, tá vendo? Sempre a paz e a segurança, tudo junto. Fica muito interessante, né? Em nome da fraternidade humana, né? Aqui nós devemos
sempre nos recorrer a esse fraternité, né, que é o lema da Revolução Francesa, que abraça todos os seres humanos e os torna iguais, em nome dessa fraternidade dilacerada, né, e em nome dessa liberdade, por que não? Né, em nome da liberdade que Deus deu a todos os seres humanos, aí vem a liberté da Revolução Francesa. Né? Então aqui são frases que deixam bem claro os 3 lemas fundamentais, os 3 valores fundamentais da Revolução. Liberdade, igualdade e fraternidade. Né? Então aqui no documento, pelo menos, ele apresenta a fraternidade, que por sua vez está baseada nessa igualdade de todos os seres humanos, que por sua vez também todos são livres. Então o documento é muito mais profundo do que a gente percebe. Né? O documento é muito bem feito, a gente não sabe exatamente quem fez, né? Mas ele é assinado pelo Papa Francisco e o grão-imã, né? O grão-imã, aqui, o líder do Islã, pelo menos reconhecido nesse país como líder maior do Islã. Né? Ora, então ele diz, nós crentes em Deus, a partir da nossa responsabilidade religiosa e moral, através desse documento, rogamos a nós mesmos e aos líderes do mundo inteiro, aos artífices da política internacional, da economia, para se comprometerem seriamente na difusão da tolerância, da convivência e da paz, para intervir o mais breve possível a fim de impedir o derramamento de sangue inocente e acabar com as guerras, os conflitos, a degradação ambiental, o declínio cultural e moral que o mundo vive atualmente. Ora, então vamos falar sobre essa frase. É interessante o seguinte, como eu já disse, nenhum de nós é contra a paz, a convivência, a tolerância. Esses são valores, sem dúvida. Mas a maneira como se apresenta isso, né, dá a impressão clara que nós não fazemos questão de preservar a fé católica, nós não fazemos questão de estarmos defendendo a verdade da nossa religião, mas nós queremos sacrificar tudo isso em nome dessa tolerância a qualquer preço, né? Em nome dessa convivência fraternal que está acima de tudo, e em nome de uma humanidade que vai se encontrar num mundo melhor, né? Num mundo fraterno, num mundo igualitarista, mas com a ideia de Deus bastante relativizada. Pelo menos a ponto de dizermos que basta você acreditar em Deus, ou se você quiser também não acreditar em Deus, basta que você acredite que é bom que todos os seres humanos sejam felizes e sejam irmãos e sejam iguais. Então, essa é a religião. O dogma fundamental da religião mundial é esse. Acreditemos em Deus, porque Deus quer o bem do homem. E qual o objetivo da religião? O objetivo da religião é fazer o homem feliz sobre a terra. Está suficiente. Aqui nós já temos o credo, né, da religião universal. Ora, partindo de uma reflexão profunda, diz o documento também, sobre a realidade contemporânea, apreciando os seus êxitos e vivendo as suas dores, seus dramas e calamidades, essa declaração acredita firmemente que entre as causas mais importantes da crise do mundo moderno se constam uma consciência humana anestesiada e o afastamento dos valores religiosos. Né? Então não é que você está afastando da fé católica, isso aí não é problema. Ou se afastando de Cristo. Pouco importa. O que importa é que nós vemos que a crise do mundo moderno é por causa do afastamento dos valores religiosos. Que seriam, né, amor, amizade, né, boa vontade, carinho, compreensão, tudo isso, né, valores religiosos, sem dúvida. Né? Independente de qualquer religião, nós vamos imaginar que pelo menos a maioria das religiões vão ter esses valores. Né? Ótimo. Então, tudo isso contribui para disseminar uma sensação geral de frustração,
solidão e desespero, levando muitos a cair na voragem do extremismo ateu e agnóstico, ou então no integralismo religioso. Porque aqui ele está dizendo que todas essas coisas ruins que o mundo tem levam a pessoa a frustração, solidão e desespero. Tá ótimo. Até aí tá muito bom. Só que leva muitos também a cair num extremo ou no outro. Ó. Quais são os dois extremos que ele condena? Um é o ateu e agnóstico. Isso aí também não é bom, não. Você é ateu, para que ser ateu? Você é revoltado? Por que você ser ateu? E o outro diz assim, é o integralismo religioso. No extremismo e no fundamentalismo cego. Integrismo religioso é a tradição, é integrismo, quer dizer, é a fé integral. Quer dizer que eu não faço concessões. Eu não abro mão de nenhum dogma. Você é um integrista. Você é um integrista. Você não abre mão de nenhum dogma. Então você não serve. Você é radical, você é extremista. Agora, o fundamentalismo cego, tudo bem. Esse daí a gente não deve ser, porque a gente não deve ficar lendo a Bíblia e falando, aqui está dizendo, está mandando, Davi matou, então você tem que matar. Isso é fundamentalismo cego. Tudo bem. Então nós não vamos cair nisso e nunca a gente acredita que isso seja uma coisa que a Igreja Católica sustentou. Mas a Igreja Católica sempre foi integral e sempre foi extremista no sentido da sua extrema fidelidade a Cristo. Então isso é um extremismo. Ou seja, você vai ao extremo da sua fidelidade, como os mártires fizeram. Arrastando assim outras pessoas a render-se a formas de dependência e autodestruição individual e coletiva, que poderíamos chamar de martírio. O martírio para ele aqui é uma autodestruição individual. É claro, no termo dos terroristas, que entram matando, que pega e não importa de perder a sua vida para matar os outros, é claro que isso é abominável. Ninguém vai dizer que isso não é abominável. Mas isso é o que está na religião dele. Então era para dizer, a sua religião aceita isso e faz com que isso seja louvável. Então a sua religião deve ser impedida de progredir, porque a sua religião traz claramente nos seus códices, como o Alcorão, por exemplo, que diz claramente que a pessoa é louvada e ela tem um excelente lugar quando ela mata os infiéis. Entendeu? Então, nós não podemos apoiar isso, mas vemos também o perigo da maneira como a coisa é colocada. Ou seja, aqui a gente vê claramente assim, a ideia de que, para eles, é bom que essa ideia de terrorismo fique bem clara na mente das pessoas. Por quê? Porque eles têm realmente esse interesse de que nós cheguemos a esse estado de pânico para produzir uma coisa como essa. Como seres humanos não fazem questão mais da fé, então vamos agora renunciar aos valores da fé para que nós tenhamos, ou pelo menos renunciar a certos valores da fé que entram em conflito com as outras religiões, para que nós possamos viver a plenitude da paz. E o céu na terra. O paraíso terrestre. Vamos dizer assim. Então aqui vem esse parágrafo dizendo que a história afirma que o extremismo religioso e a intolerância geraram no mundo, quer no Ocidente, quer no Oriente, aquilo que se poderia chamar sinais de uma verdadeira terceira guerra mundial em pedaços. Sinais que em várias partes do mundo, em diferentes condições trágicas, começaram a mostrar o seu rosto cruel. Situações que não se sabe exatamente quantas vítimas, viúvos e órfãos produziram. Ótimo, verdade. Além disso, existem outras áreas que se preparam a tornar-se palcos de novos conflitos, onde nascem focos de tensões, se acumulam armas e munições numa situação mundial dominada pela incerteza, pela decepção, pelo medo do futuro. Mas isso é previsto, não é simplesmente como eles pensam aqui, ou como eles afirmam, mesmo que saibam da verdade, que é simplesmente por interesses econômicos míopes. Não é por isso. É porque existe um interesse, sim, de dominação mundial. E eles não vão deixar as armas
simplesmente por um apelo, né, à fraternidade que se faz ali, em nome desses valores, né? Porque o egoísmo humano não vai se converter à custa de simplesmente esses apelos políticos, né? Então vejam, a propósito é evidente quão essencial seja a família como núcleo fundamental da sociedade e da humanidade, para dar à luz filhos, criá-los e educá-los para proporcionar uma moral sólida e a proteção familiar, né? Então esse parágrafo podemos dizer que está muito bem colocado. Entretanto, diz, atestando também a importância do despertar do sentido religioso, da necessidade de o reanimar nos corações das novas gerações, através de uma educação sadia e da adesão aos valores morais e aos justos ensinamentos religiosos, para enfrentar as tendências individualistas, egoístas e conflituais, o radicalismo e o extremismo cego, em todas as suas formas e manifestações. Então, aqui nesse parágrafo, já existe o perigo. Porque o perigo é colocar a religião, né, ou seja, a verdade, como um radicalismo e extremismo cego. Por quê? Simplesmente porque você não aceita o outro. Você diz que só você tem a verdade, o outro não é verdade. Tá vendo? Então é sempre a mesma noção de relativismo religioso. Ora, o primeiro e mais importante objetivo das religiões é o de crer em Deus, honrá-lo e chamar todos os homens a acreditarem que esse universo depende de um Deus que governa, que é o Criador que nos moldou com a sua sabedoria divina e nos concedeu o dom da vida para o guardarmos. Então quer dizer que esse documento aqui, ele é como se fosse assim um propagador do teísmo. Teísmo significa o seguinte, você tem que acreditar num Deus Criador, né, independente de quem ele seja. O teísmo. Ora, São João, na sua primeira epístola, né, capítulo 1, versículo 22, ele diz, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. E todo aquele que proclama o Filho tem o Pai. Então, segundo essa frase de São João, né, São João, se estivesse hoje vivo, seria taxado de extremista, né, e radical. Porque ele está dizendo aqui que quem nega o Filho não tem o Pai. Então não adianta você vir falar de o objetivo das religiões é crer em Deus, honrá-lo, né? Mas qual Deus? Porque São João diz para nós aqui católicos, né, e que acreditamos na Escritura e que acreditamos no ensinamento dos Santos Padres, ora, aqui está bem claro. Se eu negar a Cristo, eu nego o Pai. Então se alguém diz assim, olha, eu acredito em Deus, mas não acredito que Jesus seja o Filho de Deus ou que ele seja o Cristo. Tudo bem. Então, ótimo, maravilhoso. Para esse documento, você está de acordo com essa religião mundial. E para nós católicos, ele está no erro. E o Deus dele não pode ser confundido com o nosso Deus, porque ele não acredita em Cristo. E Cristo revela o verdadeiro Deus. Então vejam o motivo de contradição. Nós não podemos renunciar a isso. Por isso que Simeão falou, né? Seguir a Cristo não é paz, é guerra. Simeão disse, quando Nosso Senhor tinha 40 dias de vida, ele pegou o menino nos braços e disse para Nossa Senhora, esse menino será um sinal de contradição. Vai dividir, né? Vai dividir, porque os que acreditarem nele vão ficar de um lado e os que não acreditarem vão ficar do outro lado. E será um sinal de contradição. Então a contradição aqui está bem clara, né? E agora cada vez mais se apresenta no mundo essa contradição, porque vai chegar um momento que isso aqui vai ser lei. Esse documento aqui que eu estou lendo aqui vai ser a lei. Se você for contra essa lei, você vai ser preso. Ou pior. A lei é a seguinte, ó. Você não pode exprimir que uma religião é a verdadeira. Você tem a sua, o outro tem a dele, né? E você não pode condenar o outro como se ele fosse o erro, né? Como se ele estivesse no erro. Você não pode dizer isso, né? Senão você vai estar
contrário a essa fraternidade, contrário a essa política de paz. Você tem que aceitar que todas as religiões têm o bem, desde que elas promovam o bem do homem. Agora, vejam só que interessante isso. Pedimos-lo pela nossa fé comum em Deus, que não criou os homens para serem assassinados e lutar uns contra os outros, nem para serem torturados ou humilhados na sua vida e na sua existência. Então essa frase é interessante em vários sentidos. Primeiro, Deus não criou os homens para lutar uns contra os outros? Claro que não, porque a luta, a guerra vem do pecado. Mas Deus sabia que eles iam lutar uns com os outros. Por isso mesmo que ele não só previu, mas ele desejou essa inimizade, quando ele colocou lá no Gênesis 3,15, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, falou para a serpente, né? Entre a tua descendência e a dela. Né? Então, a descendência da mulher, que seria a verdadeira igreja, né? Verdadeira igreja, está em oposição com a descendência da serpente. E ali existe uma inimizade. E, portanto, vai ter luta uns com os outros. Agora, como que ele pode dizer nossa fé comum em Deus? Né? Mas nós não temos fé comum com uma pessoa que não acredita que Cristo é o verdadeiro Filho de Deus. Nós não temos uma fé deísta ou teísta. Nós temos a fé católica, que é a fé na Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um só Deus. E 3 pessoas. Ora, se a pessoa não acredita nesse Deus, como que eu posso dizer temos pela nossa fé comum em Deus? Isso é negar a Santíssima Trindade. É negar o dogma fundamental da fé. Então percebem que de uma forma sutil as pessoas não percebem. São negados todos os dogmas da fé. Nós partimos da estaca zero, né? Agora hoje a nossa religião ela simplesmente se baseia em acreditar em Deus. Mais nada. Então, hoje em dia, para você dizer, não, eu sou católico, basta dizer que eu acredito em Deus. Eu não preciso acreditar que Nossa Senhora é virgem, eu não preciso acreditar que Cristo subiu ao céu, de corpo e alma, eu não preciso acreditar, né, que Ele vai enviar os seus anjos, eu não preciso acreditar que existe o céu, o purgatório, nada disso. Por quê? Porque isso aí são dogmas, são coisas humanas, segundo eles. O que é divino mesmo é a ideia de que nós somos criados por um Deus aí que está aí no universo, dissolvido em alguma coisa, né? E que cada um vai expressar essa sua aderência, essa sua adesão a esse Deus de alguma forma, né? Espontânea. Não, eu vou cultuar esse Deus através do xamanismo. Por que não? O xamanismo é uma religião maravilhosa, né? Invoca os espíritos da natureza, né? E o outro diz, não, eu já acredito que Maomé é o profeta e acabou. E o outro diz, não, eu já acredito no budismo. O budismo é um sistema que não necessariamente acredita em Deus. Buda não tinha certeza se Deus existia, mas não obstante isso, eu tenho que dizer que o budismo é uma religião maravilhosa. E assim, as pessoas caem em todos os erros em nome dessa paz. Agora, se é necessário nós negarmos a nossa fé para produzir a paz, então não há paz. Aí que tá. Por isso que Jesus falou assim, julgais que eu vim trazer a paz à terra? Não, eu vim trazer a espada. Por que ele não citou essa palavra aqui? Está no Evangelho, né? Por que ele não citou essa palavra? Uma vez que Cristo falou isso claramente, na boca dele, saiu da boca de Cristo, né? Se eu acredito que Cristo é Deus e que Cristo é o verdadeiro juiz dos vivos e dos mortos, eu tenho que prestar atenção no que ele falou, né? Tem que prestar atenção no que os apóstolos ouviram diretamente dele. Escreveram ali, ó, ele disse isso. Né? Agora, a forte convicção, continua o documento, de que os verdadeiros ensinamentos das religiões, presta atenção nisso, os verdadeiros ensinamentos das religiões, então quer dizer que não tem mais falso ensinamento. É tudo verdadeiro. Ensinamentos das religiões são verdadeiros. Convidam a permanecer ancorados aos valores da paz. Apoiar os valores do conhecimento mútuo, da fraternidade humana e da convivência comum. Restabelecer a sabedoria, a justiça, a caridade, despertar o sentido da religiosidade entre os jovens. Tá vendo? Aqui são as metas, né? Programa que vai ter. Para defender as novas gerações a partir do domínio do pensamento materialista. Né? Isso aí tudo bem, não pode. Do perigo das políticas de avidez do lucro,
da indiferença baseada na lei da força e não na força da lei. Aí vem agora o parágrafo que talvez seja o pior de todos. A liberdade é um direito de toda pessoa. Cada um goza da liberdade de credo. Né? Isso aqui já é o ensinamento do Vaticano II, que deu origem, deu margem ao que nós chegamos hoje. Né? Porque o Vaticano II é a preparação para essa religião universal. É um período, né? Vamos dizer assim, que de 65, quando encerrou esse concílio, até agora, nós estamos no período intermediário, né, de estabelecimento dessa religião universal. Para que nós consigamos chegar nesse fim, temos que, aos poucos, fazer com que as pessoas percam a noção do que é a fé católica, porque a fé católica impede as pessoas de aceitar a religião universal, né? E através desse tipo de pregação, as pessoas vão aderindo a esse ensinamento relativista, né? Esse ensinamento mais, né, da religião do homem, vamos dizer assim. Curioso que justo no ano 2000, houve um documento emanado pela Congregação da Doutrina da Fé, né, chamado Dominus Iesus. E esse documento reafirmava a fé da Igreja, né, da verdade, né, da única religião, da única Igreja, da única fé que salva. Né? Então, esse documento reafirmava isso no ano 2000. É curioso isso, porque é um documento que entra em contradição, com certeza, com aquilo que o Vaticano II propôs. Mas, pelo que nós estamos vendo aqui, o documento Dominus Iesus do ano 2000 caiu no esquecimento, né? Como todos os dogmas da Igreja, que são simplesmente considerados peças de museu, relíquias do passado. Não são coisas que devem ser consideradas dignas de crédito no tempo atual. Então você vai naquela ideia da religião em constante evolução. Né? Você vai naquela ideia da religião que está sempre evoluindo. Ora, o Vaticano II abriu as portas, mas aí teve alguns retrocessos, né? Teve alguns retrocessos, uma tendência de interpretar o Vaticano II à luz da tradição, como o Papa Bento XVI chamava de hermenêutica da continuidade, mas tudo isso agora parece que está realmente acabando. Agora nós temos que abraçar de vez, afinal de contas, os católicos que ainda levantavam a bandeira da tradição, já morreram quase todos, então nós vamos agora aderir de uma vez por todas a esse projeto da religião universal. E esse projeto vai dizer o seguinte, que cada um, como diz aqui, tem liberdade de credo, pensamento, expressão e ação. Ninguém pode dizer, aqui existe um país que nós defendemos a religião católica, nós temos um credo católico e nós toleramos as outras religiões, não tem problema. Mas nós não temos essa liberdade. Uma coisa é tolerar, outra coisa é liberdade. Liberdade no sentido de dizer, você é livre, você faz muito bem o que você quiser. Não, isso é erro, é um erro. Né? Se eu tenho convicção de que a fé católica ela é a verdadeira, eu tolero o outro no erro, mas eu faço ali as restrições. Não se só pode cultuar dentro da sua casa, ou então em tais situações. É restrito, não é livre. Né? Então, olha, o pluralismo e as diversidades de religião, cor, sexo, raça e língua fazem parte do sábio desígnio divino com que Deus criou todos os seres humanos. Então essa frase é completamente herética. Né? Por quê? Porque nós não podemos dizer que o desígnio divino nos dá liberdade de religião. Deus pode ter nos dado, né, diversidade de cor, de sexo, de raça, de língua, obviamente, tudo isso é um desígnio divino, é uma sabedoria divina de criar os seres humanos diferentes. Essa diversidade é boa e desejada por Deus. Agora, a diversidade de religião, ela não é boa e não é desejada por Deus. Senão, Deus não teria revelado o seu Filho, senão o seu Filho não teria fundado a igreja, senão o seu Filho não teria morrido na cruz para defender a verdade de que ele era o Filho de Deus. Seria tudo em vão. Isso aqui é a mesma coisa. Ou a gente aceita esse documento ou a gente aceita Jesus Cristo. Não tem como aceitar os dois. Né? Porque Jesus Cristo não é mentiroso
e nem tolo a ponto de morrer na cruz em nome da mentira. Ou em nome de uma ideia que ele pensou. Eu pensei, mas depois eu me confundi. Na verdade, não era isso. Não. Isso é falso. Né? Quer dizer, nós que somos cristãos, né? Que nós acreditamos que nosso Senhor Jesus Cristo disse, eu sou a verdade. Né? Ou seja, ele não deu opção de você, não, você vai a qualquer verdade que você quiser, né? Você encontra aí algum profeta, algum ensinamento e você segue aquilo ali. Não, ele disse, eu sou a verdade. Quem entrar por mim será salvo. Quem não entrar por mim, se perde. Né? Quem entra por mim será salvo. Entra pela porta. Eu sou a porta. Ou em outra passagem, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do Filho de Deus. Então, são passagens claras da Escritura. Né? E ninguém pode anular a Escritura. Se você anula a Escritura, automaticamente você anula Cristo, anula a fé, anula a igreja. Isso, nenhuma paz pode conquistar. Porque não há nenhuma paz que tenha direito de se impor em nome da destruição do dogma da fé, do conteúdo da fé revelado pelo Filho de Deus na terra. E uma vez que nós temos essa convicção, nós devemos preferir a falta da paz e preferir a mesma privação da nossa própria vida do que a privação da verdade. A privação do nosso acesso a Deus pela verdade, pela confissão da fé verdadeira. Então depois vai falar em muitas outras coisas, proteção de lugares de culto. Né? Tudo bem, vamos proteger os lugares de culto. Né? Mas qual culto? Quer dizer que você pode promover os lugares de culto? Se eu protejo a mesquita, por que depois eu não vou promover também o lugar que eles cultuam um deus pagão ou o próprio Satanás? Né? A liberdade tem que chegar nisso também. Eu posso promover, então, qualquer culto. E proteger qualquer templo. Depois diz aqui, para terminar, né? Ao concluir, almejamos que essa declaração seja um convite à reconciliação e à fraternidade entre todos os crentes, mais ainda entre os crentes e os não crentes, e entre as pessoas de boa vontade. Ora, isso parece muito com o convite que o Papa João XXIII fez na ocasião do Concílio Vaticano II, dizendo assim, eu me dirijo a todas as pessoas de boa vontade. Ora, o Papa não é o pastor de todas as pessoas de boa vontade. O Papa é o pastor dos cristãos. O Papa é o líder dos cristãos, do cristianismo. A função dele é defender a Igreja Católica, só isso. Os interesses da Igreja Católica e dos cristãos, dos fiéis, dos crentes. Agora, quando o Papa começa a querer ser o líder de todos os homens, ou então um artífice político da paz para todos os homens e para a fraternidade universal, peraí, então ele não cumpre mais a função de Papa. Ele cumpre a função de um político e pior, de um político que está abrindo as portas para o anticristo. Por quê? Porque o anticristo não é outra pessoa senão aquele que se coloca a favor de todos os homens, mas contra o verdadeiro Deus. Podemos resumir, né? Um autor famoso que fez essa frase, que agora eu não me recordo, mas ele diz assim, o anticristo é simplesmente isso, aquele que está a favor de todos os homens e de todos os deuses, mas contra a verdade. Se ele é contra a verdade, ele vai ser necessariamente contra todos os homens. Só que como todos os homens facilmente se deixam enganar, né, ao invés deles aderirem à verdade, que poderia ter salvá-los, eles preferiram aderir à mentira, né, aderir a essa apostasia, né, e cair na armadilha do anticristo. Né. Por isso que diz aqui São Paulo, né, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, quando ele diz assim, no versículo 11, que esse anticristo vai usar todas as seduções do mal com aqueles que se perdem, por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Por isso Deus lhe enviará um poder que enganará
e os induzirá a acreditar no erro. Olha aí. Deus não é qualquer pessoa que vai enviar, não. É Deus que vai enviar um poder, um espírito que vai enganar e vai induzir as pessoas a acreditar no erro. Justamente por castigo, pelo fato dessas pessoas não terem cultivado o amor à verdade, não terem cultivado o amor a Jesus Cristo. Desse modo serão julgados e condenados todos os que deviam e que deram crédito, que não deram crédito à verdade, mas consentiram no mal. Que não deram crédito à verdade, mas consentiram no mal. Ora, se a pessoa não entende isso que nós estamos dizendo agora, né? E se a pessoa acredita realmente que a solução para a humanidade é simplesmente se darem as mãos, se abraçarem e esquecerem as diferenças, né? A fim de que encontre uma reconciliação em nome de uma fraternidade humana e de uma religião mundialista, né? Essas pessoas já estão com a mentalidade pronta para acolher o anticristo. Isso que eu estou falando aqui não é da minha cabeça, não é porque eu inventei. Isso aqui são os autores antigos, os padres da igreja, os papas, né? Os documentos da igreja, oficiais da Igreja Católica na sua tradição, no seu magistério fiel, tudo isso baseado na Sagrada Escritura, né? São essas autoridades que ensinam essas coisas. Reproduzindo aquilo que os antigos, que os nossos santos padres, que os nossos santos pastores, que eram os papas, né? Que eram os sumos pontífices, e todos os guardiões da fé, tudo aquilo que eles ensinaram, nos ensinaram, deve ser guardado com especial zelo e cuidado. Né? Porque tudo isso está baseado na Escritura que diz claramente que essas coisas iriam acontecer. E quando eu vejo uma declaração dessa, então eu digo o seguinte: chegamos no tempo da apostasia. A apostasia agora não é mais uma impressão, é uma conclusão, é algo definido, né? Em nome da religião universal que está sendo criada a partir de agora. E isso nos mostra que está muito próximo o dia em que todas as pessoas vão receber com aplausos a figura do impostor, do anticristo, e vai conduzir a humanidade à completa rebelião e negação do verdadeiro Deus.